Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Continuando nosso estudo do céu e inferno, e o capítulo sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo, né? Vamos ver agora o item 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Isso quer dizer o seguinte, que o sofrimento é que vai ser igual, não necessariamente a condição física é igual, mas o sofrimento é que vem aí a calhar. O 12, não há regra absoluta, nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. 13º, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. Quer dizer, cada caso é um caso, né? A determinação é da própria pessoa. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal ou suavizá-lo e atenuá-los pela prática do bem. Deste modo, o espírito é sempre árbitro da sua própria sorte, né? Uma condenação por tempos pré-determinados teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus é justo, só pune o mal enquanto existe o mal, e deixa de punir quando ele não mais existe. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo a causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá a intensidade à medida que ele decresça. À medida que o mal vai se esvaindo, né, a pessoa vai sentir a benécia da bondade divina. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo e o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre e para ele apenas seria eterna. Isso aí é a mentalidade do Vaticano, né, que criou isso aí, né? Uma pena no inferno. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem o termo da provação, acreditando eterna como eterno lhe parece devia ser um tal castigo. Vemos aqui agora o 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. No contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Aqui nós temos realmente que só se paga o mal com o bem, né? Se a pessoa cometeu o mal e agora faz o bem para poder anular o mal que fez, né? O 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até os últimos vestígios da falta desapareceram, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que eles são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Quer dizer, a pessoa sofre aqui, pode sofrer lá na erraticidade e ainda voltar aqui para continuar a expiação, que se não for expiado essa falta dele, né? A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, acha-se numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que lhe tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrarem reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhe tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria fazer e foi descuidado.
Cumprindo os deveres desprezados, as missões são preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde e se tenha sido orgulhoso, né? Amável se tenha sido austero, caridoso se tenha sido egoísta, benigno se tenha sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante, trocando em sua suma por bons os maus exemplos que fizeram. E desse modo provide o espírito, aproveitando-se do próprio passado. O 18º. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiar as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se por conceber um lugar circunscrito de castigo, né, se pensasse desse jeito, tal é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais os espíritos imperfeitos desencarnados à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando no progresso. E a pessoa não merece estar no planeta mais, que tem um certo nível, ele vai para outros mundos mais inferiores, para poder expiar as faltas que fez, né? Como o espírito tem sido o livre-arbítrio, né, o progresso às vezes se torna lento e tenaz, a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito de sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votados à eterna inferioridade, o que seria negação da lei do progresso, que provisionalmente rege todas as criaturas. 20º. Quais que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo de guarda que pode por eles vela. Na persuasão, né, e nos bons pensamentos, o desejo de progredir, e bem assim de esperar o movimento da alma, com que se esforçam para reparar em nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, que o espírito deve progredir, não deve progredir por impulso, e sim pela sua própria vontade, nunca por qualquer sugestão. Quer dizer, o espírito bom, ele não se aproxima de uma pessoa para criticar, nem fazer nada, ele apenas sugere o bom, né? o fazer bem, né? O amor. Se a pessoa não quer, por livre espontânea vontade, por livre-arbítrio, ele então vai se atrasar. Mas o espírito superior, o espírito bom, ele não sujeita a pessoa, não impõe nada. Quando o espírito aparece querendo impor, é porque não é um espírito elevado espiritualmente, né? É um espírito realmente atrasado ainda. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio, né? E, consequentemente, que o espírito seja fatalmente impelido para um outro sentido. Quer dizer, a pessoa um dia vai sentir que precisa evoluir. Isso aí todos nós sentimos, né? Entendeu como é que é? Que o espírito seja fatalmente impelido para outro sentido, persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo, quando durar a persistência do mesmo modo, que dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Eu sempre digo ao meu neto o seguinte, eu aponto o certo e aponto o errado, né? Eu digo, você é que tem que se melhorar, ninguém vai melhorar você. Você é que tem que ter consciência dos seus erros e repará-los, a fim de evitar o mal, entendeu? E sempre a pessoa deve fazer isso, educar, é ensinar sem machucar. Eu sou um educador, ensinei muitos dos anos, entendeu? E sei disso. Educar é ensinar sem machucar. Esse negócio de bater, principalmente em criança, não existe isso, né? Não existe isso. Bem diz alguém que há muito tempo já, né, que a violência atrai violência. Não adianta a pessoa estar batendo em criança. Não adianta. É educar, fazer ver o mal que está fazendo. E vai recair sobre ele se persistir. E ele mesmo é que tem que se aprimorar espiritualmente. Não adianta a pessoa dizer, isso aí é errado, não.
Você tem que dizer, tem que pegar a criança e dizer, olha, você é que tem que se corrigir, fazer o bem, porque vai ter consequências negativas na sua vida. Então tem que fazer a criança assimilar isso, né? Aqui tem uma observação. Erro seria supor que por efeito de tal lei do progresso, a certeza de atingir ser turtada a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo de sua situação. E segundo, porque sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende fazê-lo cessar. Que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. E finalmente que o sofrimento será em término, se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremessíveis é que se verifica precisamente em tal hipótese, visto que é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, o homem interesse em converter-se para o bem, pois ele não tem proveito. Aí a gente tem uma parte que você vai dizer assim, o proveito, ele vai ter que ter consciência, o problema todo está na consciência de cada um. Não é? Um dia a lei vai requerer que ele progrida, tá certo? Então, meus irmãos, depois nós continuamos o nosso estudo. Boa noite.